Vamos meditar na palavra do Senhor, livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: a minha alma, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Os que observam as falsas vaidades ou os falsos ídolos, deixam a tua misericórdia. Mas eu oferecerei sacrifícios com voz de agradecimento. E o que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Irmãos, em alguns momentos da minha vida, eu estava insatisfeito com a minha vida de oração, e eu sempre pedi a Deus: Senhor, eu quero orar mais, me faz orar mais. Eu oro muito pouco, oro mal. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede a Deus, né? Não acontece, mesmo aconteceu com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles pediram algo e Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O mesmo acontece aqui, porque Deus pode mandar para você, para dentro das entranhas de um peixe, para você começar a orar. Uma crise, uma perca, o desemprego, um casamento beirando divórcio, uma situação que pode nos forçar a orar. Aí a pergunta que eu faço para você hoje à noite é: o que precisa acontecer na sua vida, na minha vida, para que a gente realmente ore? Será que a gente vai precisar ir para o fundo do poço, para um abismo, onde só Deus pode nos tirar de lá? Algo terrível vai ter que acontecer com nós para nos despertar a orar? Jonas, capítulo número 2, diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Tinha tanto canto bom para orar, né? E disse: na minha angústia, foi na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu, no ventre do abismo, gritei, e ele ouviu a minha voz. Pois lançar-te nas profundezas, nos corações dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas se passaram sobre mim. Ele está descrevendo aqui tudo o que ele passou. Foi naquela angústia de ser engolido por um peixe, ir para o profundo do oceano. Foi lá onde ele clamou ao Senhor do ventre do abismo, e o Senhor ouviu a sua voz. Primeiro, irmãos, eu quero dizer para você
que o fundo do poço pode ser o caminho que Deus prepara para nos levar para uma comunhão maior com Ele. Deus pode nos levar ao nosso limite, ao ventre de um peixe, não para nos destruir, para nos ensinar a orar de verdade. Não sei se você já passou por um problema. Quando está tudo bem, a nossa oração é aquela oração: Senhor, me dá, me dá, me dá. Agora, quando o cara está na prova, ele chora, ele geme. Parece palavras de onde você nem tinha. Crise remove do nosso corações as distrações, as nossas autossuficiências. Você fica sob as mãos de Deus, sobre a força dele, tornando a oração não mais uma opção, mas uma questão agora de sobrevivência espiritual naquele momento. Tiago diz: se alguém está aflito, ore. Foi a oração que fez com que Jonas saísse daquele desespero. Foi a oração que foi responsável por trazer ele novamente ao caminho, de volta ao propósito, à obediência, à vida novamente. Jonas achou que ia morrer. Foi isso que ele disse. A terra se encerrou para sempre com seus ferrolhos, e tu fizeste subir a minha vida da perdição. Mas será que nesses momentos de abismo, de poço profundo, Deus vai nos ouvir? Às vezes nós questionamos, mas Deus vai. Jonas disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei, Ele ouviu a minha voz. No versículo 7 ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Então, meus irmãos, quando vêm as dificuldades, não estranhe. Às vezes é Deus querendo nos moldar, nos transformar, nos trazer para mais perto dele. Segundo, o desejo pela presença de Deus é o primeiro sinal de esperança. Versículo 4 diz assim: Jonas, lançado estou diante dos teus olhos. Ele se sentia longe por causa da sua desobediência. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Bateu aquela saudade do templo de Deus. Bateu aquela saudade da presença de Deus. Veio aquele louvor na memória dele, aquele salmo, aquele hino, aquela pregação, aquela lembrança, como Davi dizia: eu me lembro quando íamos junto a Sião e cantávamos cânticos de Sião. Mesmo no fundo do poço, o simples fato de um coração lembrar e ansiar e desejar pela presença de Deus é sinal de que a vida espiritual daquele indivíduo não se apagou. E se tem uma coisa que Cristo diz, que Ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele vai pegar fogo novamente. Aleluia. Enquanto houver sede pela presença de Deus, ainda há esperança de restauração, porque é o próprio Deus que nos atrai a Ele. Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Deus que efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que está trabalhando. Quem mandou o peixe foi Deus. Então às vezes você está no fundo do poço, num abismo, mas quem mandou foi Deus. E quando Ele manda, é porque a Bíblia diz, Ele disciplina quem Ele ama. Se no fundo do seu coração, em meio à crise, você ainda consegue dizer: Senhor, sinto saudade da Tua presença.
Se agarre a isso, ainda há esperança. Jó 14, versículo 7 diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. Se ela for cortada, ainda se renovará. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó ao cheiro das águas, se faz tudo novo. Aleluia. Talvez você diga como Jonas: mas eu fui longe demais, eu errei demais, eu acho que não tem jeito. Se lembre que é Deus que controla tudo. Não é por merecimento, é pela graça dele. A Bíblia diz que foi o Senhor que ordenou o grande peixe que engolisse Jonas. Jonas 2,10 diz que foi o Senhor que fez o peixe vomitar Jonas. Então foi ele que botou dentro e foi ele que botou para fora. Você está vendo como Deus é grandioso? Não tem nada foge do controle dele. É a gente que se descontrola. Terceiro, o reconhecimento dos nossos pecados é o caminho para a nossa restauração. Jonas reconheceu, sua fuga foi motivada por ídolos que existiam no seu coração. Olha o que ele diz, Jonas capítulo 2, versículo 8. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas fugiu porque tinha ídolos no seu coração. Quais eram os ídolos no coração de Jonas? Patriotismo exagerado. Ele só queria a bênção para a nação dele. O resto que se danasse. Aí quando ele viu Deus abençoando uma nação cruel, violenta, ímpia, a proteção, outro ídolo do seu coração, era a proteção da sua reputação, da sua imagem pessoal. Você imagina um profeta começar a profetizar: dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Aí de repente o povo veste saco, põe cinza sobre a cabeça, estabelece um jejum, ora a Deus, Deus desiste. Aí quem profetizou, cai. Isso é frustrante para o profeta, porque o profeta quer ver as profecias se cumprindo. Chega a 40 dias, o povo está lá, intacto. Os ídolos são o quê? São tudo aquilo que nós usamos para substituir Deus, que disputa o primeiro lugar em nosso coração. Qualquer coisa que disputa o primeiro lugar no seu coração, que não for Deus, é um ídolo pessoal que você tem. Eles prometem segurança, mas só vão nos levar à ruína e ao fundo do poço. E quem são esses ídolos? Pode ser o seu sucesso no trabalho, pode ser o seu dinheiro, pode ser o seu conforto, pode ser uma pessoa, o seu filho, pode ser o seu marido, pode ser a sua mulher. Qualquer coisa que tiver a primazia da sua vida, pode ser um ídolo no seu coração. São esses ídolos que provocam tempestade. São esses ídolos que levam a gente ao fundo do poço. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aqueles que adoram os ídolos abandonam aquele que é misericordioso para com eles. Seu filho não lhe deu a vida. O que é que Deus pediu Isaac? Porque Isaac poderia ser um ídolo no coração de Abraão. Agora eu vou ser um pouco mais forte. E eu espero que você reflita. O ídolo no seu coração pode ser qualquer coisa que, se você perdendo, até a sua fé em Deus vai se perder também. A Bíblia diz que Jó, Deus testou em Jó. O ídolo de Jó não era a sua prosperidade. O ídolo de Jó não eram os seus filhos. O ídolo de Jó não era a sua condição física saudável. Tem gente que o ídolo dele é os seus bíceps. Ele perdeu tudo. Jó, ainda retens a tua sinceridade. Mulher, nu eu vim para este mundo
nu eu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, é Ele que dá, é Ele que é misericordioso. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu tendo ou não tendo, eu já tenho o que preciso ter, Ele. Então, meu irmão, reflita, Senhor, qual é o ídolo do meu coração? Presente diante de Deus, ele diz, Senhor, isso aqui é muito importante para mim. E pode ser que isso aqui tenha prioridade mais do que o Senhor. Eu renuncio isso. Quarto, a restauração produz em nós uma vida de gratidão e compromisso. Jonas capítulo 2, versículo 9. Jonas diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. E o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. A oração de Jonas no ventre do peixe termina com um voto de sacrifício. Eu não sei qual foi o voto que ele fez. O que ele ia oferecer, o que ele ia sacrificar. Mas lá no ventre do peixe ele fez um voto. Senhor, a partir de hoje é assim. Com voz de gratidão. Por quê? Porque Deus tirou ele do abismo, do ventre de um peixe, nas profundezas do oceano. Ele disse, o que eu prometi, cumprirei. Ele disse, do Senhor vem a salvação. O Senhor fez o peixe vomitar ele. Deu má digestão, Jonas. Aí o peixe foi lá e vomitou. Aí ele, depois que escapou fedendo, aí ele, rapaz, do Senhor vem a salvação. Agora eu tenho que cumprir meu voto. Tenho que oferecer meu sacrifício. Salvação genuína produz uma vida de louvor e obediência. Se você foi perdoado e resgatado do fundo do poço, sua vida deve se tornar um voto de compromisso e obediência a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O que ele está querendo dizer aqui, meu irmão? É que a salvação nossa é uma cooperação entre Deus e você. Desenvolva a salvação de você. Vocês não foram salvos? Pois desenvolva agora essa salvação do abismo, no fundo do poço, do pecado de vocês agora, com temor e tremor. Porque às vezes a gente fica achando que Deus me salvou. Tem uma teologia que é pregada, que diz, Deus te salvou, você não precisa fazer mais nada. Isso é mentira. Se você foi salvo, agora você vai desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Em obediência, em compromisso, em renúncia. Aí quando você desenvolve essa salvação com temor e com temor, aí é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Aí Deus te ajuda. É igual o ditado, Deus ajuda a quem cedo madruga. Mas se você não faz nada, houve um tempo na minha vida que eu fui fisgado por essa heresia. Eu fiquei tão apaixonado por uma doutrina de graça liberal. É a graça, é a graça, é a graça. Não precisa fazer mais nada, é graça. Se você não desenvolver a sua salvação com temor e tremor, Deus não vai te ajudar, não. Do Senhor vem a salvação. Agora eu vou cumprir os meus votos. Vou fazer meu sacrifício com voz de agradecimento a Deus. Mas será que eu vou conseguir permanecer em obediência, em gratidão a Deus para sempre? Você pode até falhar, mas para aquele poço, para aquele abismo, você não vai voltar. Você vê que Jonas sai
da barriga do peixe, nós ainda vamos falar aqui nas mensagens posteriores. Daqui a pouco ele está zangado com Deus, mas é um outro problema, é outra situação. Eu quero terminar esta noite com as palavras de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Grave isso na sua cabeça. Ao Senhor pertence a salvação. É Ele que nos salva de nós mesmos. Ele vai encurralar a gente, Ele vai perseguir a gente, Ele vai mandar tempestade, Ele vai fazer os marinheiros jogar você fora, Ele vai mandar um peixe para lhe engolir, Ele vai mandar um peixe lhe vomitar. Ele vai salvar você de você mesmo. Ele vai nos salvar das tempestades da vida. Ele vai nos salvar dos ídolos do nosso coração. Ele vai nos salvar do abismo mais profundo em que eu me enfiar. Mas uma coisa é certa: ao Senhor pertence a salvação. Que coisa gloriosa. Quando você achar que não tem saída, que não tem solução, que ninguém pode resolver, lembre disso: ao Senhor pertence a salvação.